Sabedoria na Palma da Mão apresenta mais um devocional, com o título Dominando a Mente, Mastermind. Vamos iniciar a parte 1. Dominando. Imagina sua própria casa. Todos os dias você pega o mesmo caminho da rua para a porta da frente, diretamente pelo quintal. Com o tempo, há um caminho desgastado, fazendo uma cicatriz na grama. Sua mente é muito parecida com aquela grama. É intrigante e misteriosa conectada as ligações elétricas entre os neurônios do seu cérebro. Os caminhos de comunicação que são mais usados se tornam mais fortes. Alguns destes caminhos o ensinam matemática e a rir de piadas, mas alguns criam cicatrizes. Eles o direcionam a desanimar, a reagir com violência ou a se tornar viciado em substância e comportamentos prejudiciais. Com o nosso Criador, Deus entende o relacionamento complexo de nossa mente com o nosso cérebro. Ele também criou nossas mentes para ser muito mais do que um sistema de impulsos elétricos dos nossos cérebros. E o seu senso de si mesmo, sua identidade, suas memórias, sonhos e aspirações, e nisso há esperança. Quando você escolhe seguir a Jesus, seu eu com cicatriz é feito novo. O Espírito Santo de Deus dá poderes milagrosos para dominar os caminhos feridos por onde você foi um escravo. Eu sei disso porque estive lá. Eu estava programado para me desanimar quando fosse atingido por uma mudança sem antecipação e situação social. Eu era um escravo, uma escrava da ansiedade. Me levou anos para identificar as cicatrizes da minha mente. E mesmo tempo ainda para perceber que eu não estava condenado ou condenada a seguir o mesmo caminho de novo e de novo. Houve liberdade quando eu confessei minhas fraquezas para Deus e para os amigos mais próximos que falaram sobre a verdade de Deus dentro da minha vida. Eu procurei por aconselhamento, ajuda médica e procurei a palavra de Deus, um novo caminho que eu pudesse trilhar. Diariamente meditei em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, para provar a mim mesmo que eu não era escravo ou escrava da cicatriz da ansiedade. Pelo contrário, eu era mestre dela. Gatilhos ainda parecem mais o caminho antigo e fraco. Eu sou o mestre da minha própria mente através do poder de Jesus Cristo. Você pode ser mestre também. Enquanto lê as passagens da Bíblia hoje, pense em maneiras que você já foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Peça a Ele que revele áreas aonde você ainda é um escravo dos seus caminhos, passado ao invés do Espírito Santo de Deus. Ore e peça a Deus que mostre o novo caminho que Ele tem para você. E confesse sobre como um amigo de confiança. Samantha, dominando cicatrizes através da meditação da verdade. Ore, Jesus, me ajude a ver cicatrizes da minha mente. Me ajude a fazer uma escolha, momento por momento, a parar de ruminar mentiras negativas, doloridas e familiares. Me ajude a escolher um caminho novo e verdadeiro nos meus pensamentos. Então, me ajude a escolher o seu caminho, de novo e de novo. A palavra da Bíblia utilizada foi Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amolhe ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar a comprovada, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também, Romanos 8, versículo 1 ao 12. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque no meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei foi capaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito,
Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que é do Espírito, que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, eles não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em você. Portanto, irmãos, estejam em dívida, não para com a carne, para viver uma justiça, e ela, pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Romanos 7, capítulo 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não a sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará de um corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas como a carne da lei do pecado. E também temos Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo que nenhuma satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário do Espírito, e o Espírito o que é o contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestação: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes, já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Esse foi a parte 1. Que curtiu, se inscreva no canal, curte e logo teremos a parte 2. Fiquem em paz.